Bem-vindo a mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar e debater sobre educação parental. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Mas antes, não esquece, segue a gente no YouTube e ativa o sininho. A gente também está no Spotify e no Deezer, então você pode nos acompanhar por lá também. Hoje vamos falar sobre dinheiro, educação financeira com as crianças. Eu estou aqui com o Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Olá, oi Vivi. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez animado para estar compartilhando aqui as minhas experiências com os meus filhos, com as escolas em relação hoje a dinheiro. Maravilha! E é um tema que realmente, para algumas famílias, é um tabu, né? Tem muita gente que... Quando que eu falo com meu filho, não falo, eu escondo a situação financeira da minha casa, dos meus filhos, não quero passar isso para ele, principalmente para os adolescentes, né? Como lidar com isso? Então, eu já quero começar uma provocação, sempre. Por que é importante falar sobre dinheiro com as crianças desde cedo, Fábio? Legal. Dinheiro é um elemento importante na sociedade, né? Então, assim, sim, muitas vezes a gente joga o dinheiro para um lado materialista da coisa, né? E existe isso, né? Ou seja, o hiperconsumismo, né? O consumismo, vamos dizer assim, sem sentido, né? Um consumismo pelo consumismo, né? Então, isso torna, né, a busca pelo dinheiro, né, algo que é falacioso em relação à felicidade, né? E o bem-estar, né? Porque quando você é hiperconsumista é uma coisa que não acaba, né? Então, é sempre aquela busca e é cada vez mais, e você precisa cada vez de mais dinheiro para realizar e você nunca está realizado. Então, essa questão de visão de mundo, essa questão emocional, ela precisa ser tratada. Mas fora isso, né, dinheiro é a forma que a gente torna a nossa vida mais confortável, isso é importante, é uma das formas da gente realizar nossos sonhos, seja uma viagem, seja morar num determinado lugar, seja um carro, seja estudar alguma coisa. Sim. Enfim, tudo isso, o veículo, né, em que isso é realizado é através de dinheiro, né? Então, acho que desde cedo a gente tem que conversar sobre as crianças, sobre a importância, sim, de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado, não é errado, né? Não é uma coisa capitalista, né? Ruim. Né? Sim, sim. É uma coisa natural e a gente tem que, desde cedo, sim, valorizar o trabalho e valorizar ou ganhar o seu dinheiro. Como ele vai ser aplicado é uma outra história, tá bom? Então, desde cedo, a gente tem que mostrar para as crianças, né, que elas têm que se preocupar, sim, em ter profissões que pagam bem, de uma forma geral, né? Porque isso dá mais liberdade. Se em algum momento da vida dela ela for optar por um caminho, né, mais austero, né, assim, eu quero ter uma vida mais simples, em que para isso eu não preciso de tanto dinheiro e por isso de repente eu não preciso de um emprego que pague tão bem. É uma escolha dela, sim, continua sendo liberdade. Mas se ela quiser algo diferente disso, né, uma vida, né, um pouco mais gourmet, né, um pouco mais de conforto, um pouco mais de luxo, que é uma escolha humana, a gente não tem que, né, ficar criticando quem busca conforto, quem busca realizar realizações que exigem dinheiro, claro, né? Isso exige bons pagamentos. Para ter bons pagamentos, obviamente, a gente tem que estudar, enfim. Então, desde cedo é importante a gente colocar aqui, para realizações de uma forma geral, a gente precisa de dinheiro e, né, a falta de dinheiro gera limitações que podem ser desconfortos e isso pode não ser legal para a gente. É verdade. Até porque o brinquedo que ela quer custa dinheiro, né? A escola que ela estuda custa dinheiro, a natação, o balé, o futebol, né? A minha faculdade, eu fiz faculdade particular, custou dinheiro, né? Então, é importante já introduzir desde cedo, né, o valor das coisas. Mas muitas famílias têm receio, né, de colocar isso em prática, levar esse assunto à mesa ou para casa, né? Como transformar o tema dinheiro em algo natural, sem o tabu que geralmente ele tem? Eu acho que um comportamento que muitos pais e mães têm, né, que é o comportamento do heroísmo, né? Então, assim, o pai e a mãe não quer revelar que existem problemas na família para blindar os filhos em relação àquilo, né? E isso, de uma forma geral, eu não concordo, tá? Obviamente, você não vai chegar e colocar na mesa, né, de uma forma que a criança, naquela idade, não suporte, tá? Mas sim, a comunicação das limitações,
das ambições, né, dos interesses. Isso tem que ser feito desde cedo, de forma mais clara, e muitas vezes comparações ajudam em relação a isso. E as crianças passam a entender de que aquilo ali, né, que eu quero, que eu gosto, custa determinado dinheiro, né? Eu preciso de determinado esforço, né? Poxa, se eu não ganhar, papai e mamãe não estiverem numa boa situação, isso aqui não vai ser possível, né? Pais e mães têm que entender que assim, o amor que eles têm pelos filhos é recíproco, né? E o importante é estar junto. Acima de tudo, é estar junto, né? E isso, né, não vou dizer que independe da questão financeira, mas a questão financeira ela é menos importante do que a questão de estar juntos emocionalmente, né? Sim, sim. De estar tornando o problema de um problema de todos, né? Isso é o estar juntos, né? A vitória de um ser a vitória de todos. Então, a gente vê às vezes famílias sem grandes poderes econômicos, mas com, né, uma cola, né, uma adesão ali muito grande. E isso é sempre conquistado o quê? Com essa sinergia e tal. Então, isso é mais importante. Então, uma dica que eu dou para pais e mães é assim: não se coloquem como heróis e não blindem seus filhos em relação a absolutamente tudo. Conversem com eles sobre tudo, porque isso vai desenvolver, né, a capacidade deles de entendimento de mundo e de lidar com problemas, mas, obviamente, em escala, né? Vou dar um exemplo pessoal. Quando explodiu a pandemia, né, eu sou empresário, né, enfim, né, fiquei muito preocupado, né, não sabia, né, como ia ser, né, e a primeira decisão que eu tomei foi tirar os meus filhos da escola onde eles estudavam, né, e passar para uma outra escola, uma escola em que eu pagava mensalidade, para uma escola em que eu não pagaria mensalidade, né? E aí eu fiquei muito culpado por isso, né? Fiquei pensando, como é que eles vão reagir, né, na escola que eles gostam, né, que eles já têm os amiguinhos e tal, né? E aí beleza, mas o financeiro ali era imperativo, então tomei a decisão. E aí eu marquei um almoço, um churrasco lá em casa, né? E eu falei, vou conversar com eles hoje, conversei com a minha esposa e tal. Aí sentei com eles, a gente tinha acabado de fazer uma viagem para a Espanha e eu usei isso para eles perceberem valor, né, o quanto custava, porque se eu falasse, a escola custa tanto, o que é isso, né? Que valor é esse, né? E aí eu falei, olha, tem a pandemia, a gente não sabe como vai ser, então a gente precisa economizar dinheiro para a gente ter segurança. Então, papai e mamãe estão tirando vocês da escola como vocês estão indo para uma outra escola em que a gente não vai pagar e a gente vai poupar esse dinheiro mensalmente. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, o que a gente paga, né, de escola anualmente para vocês dois é como se fossem 3 viagens para a Espanha que a gente acabou de fazer. E aí eles entenderam, né? Eles viram a viagem, eles tinham acabado de voltar. A viagem estava fresco, né? A viagem tem muito valor, né? Muito valor emocional, né? Aquela coisa de estar junto e curtindo, e eles gostam de viajar, a gente viaja com frequência, né? E aí eles começaram a entender, então a gente, se economizar e tudo dá certo, a gente pode viajar mais mudando de escola? Sim, né? Se não tiver jeito, pelo menos, a gente vai ficar seguro. É isso, tá? Eles entenderam. Então, ajudou muito eles fazerem a transição quando eu fiz essa comparação. Então, foi uma forma de falar com eles de dinheiro, de valor, sem mencionar quantos reais eram, fazendo uma comparação que, para eles, fazia muito sentido. Fazia muito sentido. Trazer sentido para a conversa, né? E essa experiência foi, assim, a lógica da pandemia foi péssima em vários sentidos, claro. Esse foi um deles, mas, assim, eles cresceram muito no entendimento de mundo, porque, né, eu proporcionei esse conhecimento de uma forma que eles conheceram. Então, eles começaram a entender, tem limite, né? O bolso do papai e da mamãe não é infinito. Exatamente. Né? Então, assim, dá limite. Em algum momento, isso aqui não vai acontecer. Em algum momento, a gente não vai almoçar fora. Não vamos comprar essa camisa, não vamos fazer determinada viagem porque não tem dinheiro. E, desde então, eles são muito conscientes em relação a essas limitações que podem acontecer. Bacana. Você teve uma fala que me chamou muita atenção, porque me levou a um problema que eu não vivo, né, mas uma grande amiga minha passa, né, que você falou, o problema de um é problema de todos, a vitória de um é a vitória de todos. Até anotei. Porque ela se separou do marido, eles têm um filho, ele se separou do marido, e eles lidam exatamente com essa questão financeira desse jeito. Olha, o meu problema, por mais que estejam separados, né,
O meu problema é seu problema, o seu problema é meu problema. Minha vitória é sua vitória, sua vitória é minha vitória. Então, o que eles fazem, né, com o filho deles? A mãe não pode comprar alguma coisa, o pai pode. Não é o pai que está dando, é o pai e a mãe. Eu acho isso muito legal. O pai não pode dessa vez? Não é a mãe que está dando, é a mãe e o pai. Mas dentro de um limite, né? A criança queria uma festa do pijama porque não queria mais festa. Beleza, vamos fazer aonde? De que forma, né? E eu encaro, né, o relacionamento deles de forma muito madura, né? Mas essa questão financeira eu às vezes vejo, né, eles ainda com problema de será que está certo? Será que não está certo? Será que age assim? Será que não age assim? É uma explicação muito simples o que você falou agora, né? De introdução, de consequência. Nosso casamento é muito feliz e muito estável e a gente sempre fala em nós, né? Sim. Então, assim, eu trabalho fora, né, muito mais que a mãe. Eu tenho um resultado financeiro mensal muito maior que a mãe, mas assim, nunca é o pai que está dando, nunca é a mãe que está fazendo aquilo. A mãe está em casa e o pai não, assim, isso não gera sensação de grupo, né? Sim. Então a gente tem sempre um discurso coletivo, né, para dar essa unicidade de família. E mesmo os pais separados, né, esse seu exemplo, né, de que nunca é só o pai ou só a mãe, né, sempre os dois juntos, mesmo separados, sim, é ótimo para não gerar alienação parental, né, enfim. É verdade. E em que idade a gente já pode começar a conversar com a criança? Em que idade a criança já pode começar a entender o conceito de valor e, como você falou, de escolha? Então, assim, a partir de 2 anos, né, quando a criança vai para o maternal 1, né, em 2 anos, em outros lugares tem um nome diferente, né, começa a educação infantil, ela começa a ter alguma escolarização, né? E aí pais e mães têm que ir tentando ver se elas assimilam um conceito ou não, né? E o conceito de dinheiro é mais complicado, né? Então, assim, lá para, sei lá, 6 anos, alguma coisa assim, começa a fazer, né, um pouco mais sentido, começa a entrar a educação monetária na escola, né, pela BNCC e tudo, começa a mexer com dinheiro. Sim. Mas desde 2 anos a gente já tem que ir trabalhando isso, né? Uma outra dica que é legal é em relação, por exemplo, brinquedo, né? Então, lá em casa sempre teve limite em relação a isso, né? Eles sempre tiveram muitos brinquedos, não só por nós, mas assim, até avós, né, enfim, tios dão sempre brinquedos, né? E a gente sempre colocou um limite, nem um limite explícito, mas um limite tácito em relação ao que poderia ter de brinquedo. Então, sempre que vinha um aniversário, Natal, e chegavam novos brinquedos, eles tinham que escolher brinquedos antigos. Excelente. Para doar, né? E eles mesmos iam lá. Então, eles começaram... Essa é uma atividade também, é uma dica que faz eles perceberem valor. Sim, né? sim. E que do lado de fora tem crianças que não estão abastadas, né? Não estão bem providas, sim, claro, de brinquedos. Então, a solidariedade nesse caso é legal. Quando a gente faz esse processo de doação, de troca, né, novos, tem que entregar antigos... Tem a questão da solidariedade, que é importante, tá? E também tem a questão, assim, da percepção de valor de coisa, né? Assim, poxa, você vai ficar com alguma coisa que você não usa, né? Independente do que seja, você vai ficar com algo que não usa só para ser um acumulador, né? Então, também atua nessa questão de acumulação, né? De você não ser um acumulador, né? Sem sentido, irracional. É verdade. Pegando esse gancho aí do acúmulo, né? A gente está numa era que eu acredito que seja muito consumista, principalmente com esses aplicativos. Eu, como mulher, adoro ficar na Shein, alguma coisa assim, né? E os aplicativos também das lojas facilitam muito a compra, né? Então, a gente abre o celular, a gente abre a internet, está no mundo, né? Está uma janela aberta para o mundo. E eu costumo dizer também que quando a gente abre o celular, a gente também está dentro do shopping, né? Sim. Então, como o exemplo dos pais pode influenciar ou até mesmo impactar negativamente, né, o modo como os filhos lidam com o dinheiro? Então, toda a facilidade, né, de uma compra, por exemplo, né, diminui as barreiras, né, os filtros racionais, né?
boa parte das compras são emocionais, né? Então, você não precisa, mas você olha aquilo... As minhas são muito. Mas você olha aquilo, né, mexe com você e aí quando é um clique só é muito fácil. Né? Então, educar para essa facilidade é importante. E entra até uma questão aí até de segurança digital, né? De a gente não sair clicando em qualquer coisa, enfim, pensar bastante. Né? Desculpa. Nada. As crianças só podem ter acesso com total autonomia numa compra, né, depois de muito tempo. Né? Assim, nem o meu filho de 17 anos hoje pode fazer isso. Né? Não tem essa autonomia, não tem essa liberdade. E essa é a dica que eu dou para os pais, de uma forma geral. Né? Assim, os filhos não podem escolher comprar, ter acesso, ter uma conta na Amazon em que eles vão lá, clicam e compram o que eles quiserem. Eu acho que isso tem que ser realmente vedado. Né? A partir do momento que eles têm o dinheiro deles, aí eles começam esse processo de liberdade com responsabilidade, tem que sair de olhando e eles vão começar a entender, caramba, eu ganhei tanto de dinheiro, gastei com tanto, não sobrou nada, eu queria fazer aquilo, mas eu gastei com aquilo outro, e aí a educação vai acontecer. Na infância, né, e na adolescência, a gente tem que fazer isso sem o dinheiro, sem a liberdade de poder escolher. Sim. Eu tenho uma experiência muito ruim, né? Sempre tive uma experiência muito ruim com dinheiro, né? Eu comecei a trabalhar aos 18 anos e eu não tive essa educação financeira em casa. Foi algo que foi negligenciado na minha educação. Então, meu primeiro emprego, 18 anos, eu torrei o meu salário sem a menor dor na consciência. Foi horrível, porque chegou, 4 dias depois, já estava sem dinheiro. E cartão de crédito, né? Eu acho que falar de dinheiro é falar de cartão de crédito também. Na minha cabeça, o banco me dava um limite de R$500. Na minha cabeça, olha que doideira, né? Eu não tinha a menor noção. Com 18 anos, na minha cabeça, era R$500 todo mês. Então, se eu pagava o mínimo, se eu pagava o máximo, se eu parcelava a fatura, era 500 todo mês. E eu fiquei em choque quando eu descobri que não era bem assim, né? Era aquele dinheiro, era do mês, com certeza, sim, se eu pagasse a fatura inteira. Então, faltou um pouco na minha educação, essa educação financeira. E hoje, aos 42 anos, eu ainda me pego nesse movimento consumista, né? Nesse movimento que você acabou de falar. Comprar pela emoção, né? Ontem mesmo, vou aqui confidenciar, ontem mesmo, eu fui ao shopping para comprar uma coisa para impressora e passei em frente a uma loja, vi um sapato, comprei. O sapato que eu estava usando, ele estava quebrando, já estava meio quebrado. Eu joguei no lixo sem dó, sem pesquisar, sem olhar. Eu já estava ali, estava fácil para mim. Então, eu peguei e comprei o sapato, inclusive é o que eu estou usando hoje, porque eu amei o sapato. Mas foi muito na emoção, né? Não foi um ato pensado. Eu não parei, porque eu não tive esse tipo de educação. Agora, recentemente, é que eu comecei a ler livros mas eu ainda me pego muito, muito na emoção. Assim, a gente diz que filhos, né, trazem e tiram o que há de melhor e o que há de pior de dentro da gente, né? E aí, nesse caso, né, eu vou também dar uma dica, né, para pais e mães que têm um comportamento como o seu, né, de consumista e tal. Sim. Né, de que assim... Vou anotar. Você... Quando você quer educar e você tem determinada dificuldade e você sabe que você não gostaria que fosse assim, né, ter um filho e uma filha para educar naquele processo é um convite para você também melhorar. Excelente. Né? Ou seja, para você se desenvolver em relação àquilo. Né? Eu fico muito triste quando vejo pais e mães, né, vou pegar esse contexto, tá? Sim. Falarem assim, não, poxa, eu sou muito consumista, não tenho jeito e tal. O seu filho só não vai ser consumista se ele trouxer algo diferente dentro dele. O DNA que a gente sempre fala. Né? Se ele não trouxer algo forte dentro dele, no DNA, ele tende a ser consumista também. Né? A outra probabilidade dele não ser igual a você é se você quebrar muito a cara e sofrer muito por esse comportamento consumista. Aí ele vai, de repente, criar um comportamento oposto. Fala assim, poxa, eu não quero viver aquilo de novo. Né? Que é aprender pela dor, que também não é legal. Né? Sim. Então, assim, o convite aqui se você é consumista, né, e quer que seu filho não seja, procure não ser. Né? Procure aprender, né, se cuidar, porque a partir do momento que você, né, se cuida, né, melhora nesse aspecto,
o seu filho ou sua filha vai olhar aquilo como exemplo e vai seguir o mesmo caminho. Boa. Falando em aprender, né? Quais são as formas práticas de ensinar, né, educação financeira no cotidiano? Eu acho que o que é complicado, né? Assim, quando a criança o adolescente começa a mexer em dinheiro, né, começa a ficar mais concreto, né? E aí a mesada, né, já falando sobre isso, né, acaba sendo, sim, né, uma grande oportunidade de a gente ensinar educação financeira, né? Mas qual o valor da mesada? Então, o valor da mesada, a família podendo, né, deve ser, né, a sobrevivência, tá? Mais alguma coisa, mais uma pequena coisa. Tá? Exemplo, tá? Ele come na cantina toda semana. Tá? O lanche na cantina custa R$10. Tá? Então, quanto você dá para ele? Dá para ele R$60 por semana. Tá? Nesse exemplo aqui. Tá? Que aí ele vai sobreviver e vai sobrar alguma coisa. E aí, essa sobra é que a educação financeira está aqui. Está aí. Né? Então, assim, cara, o que eu faço com essa sobra? Poxa, eu quero comprar um jogo de R$100. Acumula durante 10 semanas e compra o jogo daqui 10 semanas. Poxa, mas 10 semanas é muito. Ele não vai ter disciplina para isso. Disciplina é sucesso, disciplina traz sucesso. Então, assim, você tem que ensinar disciplina. Né? Então, assim, desde cedo ele, cara, sofrendo, né, com aquilo, no bom sentido, né, e depois conseguindo, cara, é uma grande vitória. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Tá? O meu mais velho agora acabou de fazer aniversário, né, ele pediu um jogo, né? E o jogo que lançou no dia seguinte. Né? E lançamentos do PS5 são caros, são bem caros. São. Né? E aí, por exemplo, o lançamento era R$400 o jogo. Uau. E ele virou para mim e falou assim: poxa, papai, vamos esperar baixar o preço, porque no lançamento é sempre caro. Então, assim, daqui um pouco abaixa, e quando abaixar a gente compra. Tá? E essa consciência dele não tem... e essa escolha dele, né, me convidando a fazer essa escolha, não tem impacto financeiro nenhum na vida dele. Se eu comprar por 400 ou 250, ele não vai ter os 150 na mão dele, mas ele tem uma consciência familiar e uma consciência de dinheiro, né? E é capaz de fazer essas escolhas, né? Então, assim, isso falando sempre de valor, né? A gente falou da blindagem há pouco tempo, né? Mas falando sempre de valor. Poxa, dá para fazer, não dá para fazer. Então, às vezes eu digo não só para gerar o aprendizado mesmo. Sim. Poxa, a gente pode almoçar fora amanhã? Poxa, não, papai não está bem de grana. Aí, opa, entende? Há um limite. Não é possível almoçar fora qualquer dia, qualquer tipo de almoço, né? Japonês que é caro, não é possível o tempo todo. E aí ele começa a entender limitações. E ajudar os nossos filhos a lidar com limitações faz parte do nosso papel, mesmo que seja eventualmente com uma dor, com uma restrição, que é esse caso. Né? Então eu posso entender que a mesada ajuda no processo? A mesada sempre ajuda, né? Obviamente em escala, né? Então você tem que ver se a criança ela vai ter, né, vai ser fiel do dinheiro, né? Ou seja, ela vai guardar o dinheiro numa carteira, não vai perder a carteira, né? Então ela vai conduzir aquele dinheiro de alguma forma, mesmo que seja no celular. Tá? Sim. Quando não é bem cuidado, né? Poxa, eu botei um crédito num cartão de débito dele e ele gastou tudo. Repressão. Aí é punição. Poxa, então tudo bem, você não vai ter mais na próxima semana. Vai levar lanche de casa. Ou vai ficar sem isso, né? Para entender o limite. Consequência. Né? A gente faz punição por quê? Porque tudo na vida tem consequência. Então, ele tem um erro, já não é uma consequência. Ninguém vai morrer porque vai ficar uma semana levando o lanche de casa. Claro. Dentro desse exemplo aqui. Claro, né? Claro. E, enfim, isso inclusive nas coisas dele. Evoluindo com isso, né, sabendo lidar com isso, você pode ir dando mais margem. Mas uma dica legal da mesada é exatamente os objetivos. Né? Poxa, eu quero comprar um jogo, custa R$400, e vai lançar daqui 3 meses. Legal, vamos fazer uma coisa então? Né? Eu não te dou R$60 de mesada, eu vou te dar 40. E você vai ter que se sacrificar. Esses 20 eu vou guardar toda semana aqui, no nosso banco virtual, para que daqui... Bacana. Tantas semanas, dinheiro daqui. Se você conseguir chegar até lá, né, eu completo.
no dia do jogo a diferença, tá? Bacana. E aí, assim, para ver ele se sacrificar mesmo, assim, desde criança, desde cedo a gente tem que ensinar as crianças que a vida é sacrifício, sucesso é sacrifício, né? Então, tem uma limitação que é uma coisa, em tese, né, não tão complicada, sim. Né? Lancha 5 vezes na cantina, vou lançar agora 4 e uma eu vou levar de casa. Eu mesmo vou fazer o meu lanche. Tranquilo, crianças de 10 anos fazem seu sanduíche, a mãe não precisa fazer. Então, eu mesmo vou fazer. Então, assim, aí você tem esforço, você tem dedicação, né? Lembrando que a gente sempre deve incentivar o quê? O esforço. Então, teve um esforço, né? E lá na frente ele vai ter a vitória. E isso ensina para ele, a disciplina deu certo, meu esforço deu certo. A vida, com esforço, eu consigo. Pronto, acabou. Bacana, dessa forma. Aprendido. Você trabalha confiança, você trabalha responsabilidade, tudo num único processo. Exatamente. E isso que é o mais importante de tudo. Sim. Né? Assim, não é história, não é matemática, ainda que sejam importantes, mas assim, claro. Essa visão de mundo, esse compromisso, a disciplina pessoal, essa visão de mundo, isso é a educação que a gente quer. Bacana. E quando a criança quer algo que os pais não podem comprar? Né? Como trabalhar esse momento de aprendizado, levando, né, para um aprendizado e não para a frustração? Então, não tem como não levar para a frustração, tá? Então, assim, frustração faz parte, né? E saber lidar com ela é importante. E aí eu vou voltar à minha primeira fala, né, nesse episódio aqui, que é: pai e mãe, não banque o herói, né? Se você não tem condição de comprar aquilo, seja claro, não é possível, não conseguimos, não temos dinheiro para isso. E aí, eu como pai e mãe, quando digo isso, eu fico frustrado, porque eu queria atender aquele anseio do meu filho e da minha filha. E ele vai ficar frustrado por não ter, né? Se tiver uma forma de ter, né, uma economia, um trabalho extra, alguma coisa assim, vamos seguir esse caminho. Se não tiver como mesmo, não banque o herói, não se endivide, não crie seu filho, que é o pior de tudo, criar seu filho e sua filha numa falsa realidade de que aquele bem, né, aquele investimento é acessível a vocês. Se não for, não, com frustração. A gente aprende a ter frustração, sai uma pessoa mais forte. É assim. Você conseguiria compartilhar alguma experiência vivida na escola ou até mesmo na sua vida pessoal que mostre como esse tema impacta realmente o comportamento de uma criança ou de um aluno? Sim. O exemplo que eu dei aqui da viagem, né, e que eu fiz uma comparação com a viagem, foi um ótimo exemplo, né? Assim, eles aprenderam muito valor. E assim, naquela época, meu mais velho tinha 12, eu não tinha a Isabela ainda, né? E a Beatriz tinha 8. Né? Então, assim, eles tiveram essa lição de, precisamos trocar de escola. Por quê? Porque pode vir uma crise financeira aí, independente de ser para todos, mas para nós era também, então a gente precisa tomar medidas, né? Com 8 e 12 anos. E lidaram muito bem com essa limitação. Estão nessa escola até hoje, estão felizes nessa escola. Então, assim, isso é uma questão. Então, assim, pais e mães têm que ter, né, coragem em relação a isso, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, né? A Beatriz, né, que é do meio, usa óculos. Em dado momento, ela perdeu o óculos dela. Né? Eu perdi direto. Um óculos de R$900. É, isso aí. Então, assim, você não pode perder seu óculos. Né? Aí ela... Tudo bem, papai, eu vou ficar com alguma restrição, vou pagar parte do óculos. É isso aí. E aí, assim, beleza. Então, papai e mamãe vão arcar com R$600 e a gente vai botar aqui na tua conta virtual um débito de R$300. Então, a gente vai limitar algumas coisas. E aí, quando tinha a oportunidade, aqui, uma limitação lá do óculos, então não vamos comprar isso agora, mas tudo bem, a sua conta agora está negativa só em 200. E aí ela foi, né, lidando com a frustração e aumentando, né, a responsabilidade, né, com isso. Então, educador de uma forma geral, né, eu gosto sempre de dizer isso também, educador de uma forma geral é um dosador de dor. Sim, sim. Né? Porque a vida, né, Buda já ensinou isso, né, a vida é sofrimento. Então, a gente acorda todo dia e é uma luta. E a gente tem que entender que a vida é assim mesmo. Né? É muito bonito, né, os poemas falando que a vida é linda e tal. Eu sou uma pessoa super feliz, mas eu também sou super feliz porque eu sei lidar muito bem com as dificuldades, com os problemas. Se eu não tivesse ferramentas para lidar com os problemas, né, eu teria que ter menos ambições, né, ou ia ficar deprimido o tempo todo. Né? E aí, assim, aquela criança que está se desenvolvendo, aquele adolescente que está desenvolvendo, você tem que saber dosar a dor, para que a dor não seja paralisante,
né? Ou seja, ela não vai se deprimir diretamente, mas que também não seja confortável para não criar aquela casca, para não criar ferramentas, né? Então, quando você dosa a dor, né, e isso requer uma sabedoria, obviamente, né, a criança vai criando ferramentas, vai criando a casca e vai lidando cada vez melhor com os problemas. Daqui a pouco você sai da vida dela e ela vai conseguir resolver os problemas dela. Eu vejo, mais uma vez, a gente falando sobre inteligência emocional dos adultos, né? Ter a inteligência emocional para saber passar e também para saber dosar, né? E como as escolas e as famílias podem trabalhar juntas a educação financeira? Existem vários programas de educação financeira, né? Aqui na Irion a gente tem também, né, um programa de educação financeira. E assim como é a leitura, assim como as competências do século XXI, a gente precisa entender que não é uma aula de educação financeira que é o milagre. O milagre não acontece naqueles 50 minutos. Né? Educação financeira, como toda a formação, é o tempo todo. Né? Tudo a gente faz, tudo a gente comunica. Aí você vai para a aula de educação financeira, que é legal, então assim, é bacana ter, isso é uma vantagem, isso não é irrelevante, é bom você ter um momento de conteúdo, de trabalhar cases, de trabalhar histórias, simulações, para que ele aprenda conceitos financeiros, tá? E obviamente cada vez mais complexos, né, com o passar do tempo. E chega em casa, né, o pai e a mãe falam assim, poxa, não, beleza, vamos jantar fora hoje. Tá, beleza, vamos jantar fora. Aí no dia seguinte, poxa, eu preciso de dinheiro para o uniforme. Não tem. Né? Então, assim, né? Aí você passa a não conseguir administrar bem o seu dinheiro em casa e você ensina essa má administração ao seu filho, que é, quando tem dinheiro na mesa, você pode fazer qualquer coisa. Quando não tem, também você não come, você anda sujo, ou não vai para a escola, ou tem uma escola pior, enfim, né? Você tem sérias limitações. Né? Então, aí você ensina para o seu filho que a questão financeira é circunstancial. E, né, o sucesso não está na circunstância, o sucesso está na administração sistemática dos problemas. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Né? Assim, as aulas são legais, a escola, né, tem que falar sobre isso. Eu acho que é importante a escola falar sobre isso, esse valor, né, o valor das coisas. Né? Tem o tempo todo. Meu pai não quer que a escola faça isso. Não, é o papel da escola. O papel da escola é esse também, né? Assim, de compartilhar conteúdos, criar bons hábitos, bons comportamentos. Né? E a família em casa tem que ajudar. Apoiar, né? Não pode ter um comportamento incoerente, diferente do que a escola prega, porque isso vai ficar esquizofrênico para o jovem. Vai falar assim, cara, quem eu sigo? Né? O que eu faço? Eu lembro de uma situação que eu tenho que te agradecer. Que uma vez você me indicou um livro para eu ler, para ministrar um projeto, né? E o livro era O Homem que Calculava. E através desse livro é que eu comecei a me interessar um pouco mais por educação financeira. Você acredita que a literatura, por mais básica que seja, como O Homem que Calculava, não fala exatamente sobre educação financeira. Sim. Mas é uma porta? Você acha que você indica algum livro para determinada faixa etária, ou até mesmo para os pais, para eles iniciarem esse assunto? Sim, sim. Então, toda a literatura, né, que a gente gravou um episódio anterior, a gente falava sobre isso, né? Sim. Sobre leitura e séries, né? Enfim, né? Então, toda a literatura que mostra bons comportamentos, né? Ou seja, simula, né? Tem metáforas ali que são enriquecedoras, né? Ajudam, né? Então a gente incentiva bastante a leitura, né? E a questão financeira também, né? A gente tem aqui um parceiro que é a DSOP. Então, por exemplo, a DSOP, né, do meu amigo Reinaldo Domingos, tem vários livros interessantes em relação a isso, né? Então vocês podem pesquisar aí. Tem e-commerce que vende diretamente. O próprio Reinaldo Domingos é um especialista, talvez o maior especialista do Brasil em relação a isso. Pode pegar qualquer livro dele que vai enriquecer bastante. E nós aqui na Irion também temos os nossos projetos, né? Então, também livros bacanas que falam sobre essa formação, né? Livros romanceados que ensinam, né, o valor das coisas, né, a importância de economizar, a importância de sonhar, de planejar, né, enfim.
Bacana isso, muito bacana, obrigada. Chegou a minha hora. Uma dica prática. Vamos lá, Fábio. Que mensagem você deixaria para os pais que querem começar essa conversa em casa, né? Mas eles não sabem nem por onde começar. Legal, bacana. Então, a dica da semana, né, em relação à educação financeira, já falamos sobre a mesada, mas a mesada, ela é um tanto quanto, né, clichê, vamos dizer assim, sim, né? Então, já é uma dica batida, mais relevante, né? Então a gente acredita no poder da mesada equilibrada, né? Então assim deve se sobrar pouco dentro daquela sobrevivência, daqueles custos que a criança vai gastar. Sim. Tá? Se avós, né, principalmente avós fazem isso, né? Avós e avós, né, dão dinheiros extras. Sim. Né? A minha avó fazia muito isso. Então, tem que se filtrar. Né? Então, assim, poxa, eu tenho uma mesada aqui de R$60, aí vem um avô, a avó dá R$200 para a criança. Então, assim, isso deseduca, né? Então, assim, não, R$200 tudo bem, me dá aqui, né? Ó, isso aqui a gente vai botar na poupança e isso aqui eu vou te dar. Tá? É isso mesmo, né? Pô, mas o avô, a avó quer se sentir feliz de ajudar a criança. Legal, mas assim, a formação da criança, do adolescente, está na frente do bem-estar dos avós. É verdade. E aí eu estou sendo bem claro aqui em relação a isso, né? É verdade. A gente não vai deseducar, né, uma criança para o avô ficar feliz. Né? Então, assim, né? Não, uma parte que vai para o mesada, porque isso é muito dinheiro para você. Tá? E esse dinheiro aqui, beleza, isso aqui você pode gastar de alguma forma. E depois volta lá e fala assim, você gastou como? Gastou com o quê? O que você achou? Gerou valor? Né? Então, a criança, né, principalmente as pequenas, vou comprar uma bala. Aí compra a bala, beleza. Aí gastou tanto em bala. Consumiu aquela bala toda? Você se sentiu feliz depois de ter consumido aquela bala? Né? Poxa, reparou que o dinheiro foi? Agora você quer comprar um brinquedo que você vai brincar por meses, mas você gastou tudo em bala que foi efêmero, que foi rápido. Sim. Vale a pena? Né? E aí provocar a reflexão. Da próxima vez, então, o que você acha de comprar menos bala ou nada de bala? E, né, investir dinheiro numa coisa que seja mais resiliente, né? Ou seja, que permaneça um pouco mais. Acho que esses diálogos eles são importantes, né, sempre que tem dinheiro. E a outra dica que a gente falou daqui, né, assim, não se acanhe de falar com seu filho, com sua filha sobre limitações que a família tem, né? Poxa, eu queria muito viajar para Disney. Então, viajar para Disney é muito caro, né? E você pode até, de certa forma, fazer comparações nesse sentido, né? Viajar para Disney, né, com esse dólar custaria tanto, né? Então, papai e mamãe trabalham meses para ganhar esse tanto, né? Só para, né, a gente sobreviver aqui, né? Seguir nossa vida. Então, assim, poxa, não é possível, né? Quem sabe um dia a gente consegue isso. Mas, por outro lado, papai e mamãe estão investindo na sua educação para que você tenha um bom salário e mais à frente você consiga realizar esse sonho. Ou que você, que você coloque seus filhos para realizar esse sonho. Né? Então, assim, não há problema nenhum de falar em médio prazo, longo prazo, né, com sinceridade. Mais uma vez, não é o consumo que vai fazer seu filho, sua filha gostar de você. Seu filho e sua filha gostam de você, amam você. Você precisa estar juntos. Vocês precisam estar juntos nos momentos de dificuldade e nos momentos de felicidade. É isso que é o papel do pai e da mãe. Não é necessariamente proveções que não são possíveis naquele momento. Bacana, bacana. Eu fiquei rindo porque a minha avó me dava exatamente R$100 escondido da minha mãe. E a minha mãe levou um tempão para descobrir, porque eu e minha irmã a gente não falava. Fábio, muito obrigada. Foi enriquecedor esse papo. Acredito que a gente consegue colocar bastante coisa em prática a partir desse momento. E obrigada a você também que nos assistiu. Esse episódio está passando no Spotify, no Deezer. E você também pode nos assistir no YouTube, tá bom? Segue a gente, ativa o sininho e não perde nada que acontece por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.